aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Claude Monet. Seu nome completo era Oscar Claude Monet, ele nasceu em Paris em 1840 e sua família se transferiu dessa cidade em 1845 e foi morar nessa cidade aqui que está aparecendo o nome para vocês. Ele cresceu em um ambiente burguês, então ele teve a educação burguesa padrão e frequentou com regularidade o liceu, onde teve aulas de desenho com François Charles Ochart. O despertar de Monet como um dos expoentes máximos da cor, como artista que seria conhecido pela pintura, utilizando as cores muito fortes, a cor como sua característica principal, veio através do desenho. Então ele teve aulas de desenho inicialmente na sua carreira e depois começou até a capitalizar esses desenhos fazendo caricaturas. E com esse dinheiro que ele ganhou fazendo essas caricaturas, ele usou o dinheiro para viajar para Paris em 1859 e a partir daí ele conheceu o primeiro salão de arte. Porém, a carreira artística dele acaba sendo um pouco interrompida quando ele é obrigado a prestar o serviço militar em 1861. Ele é designado a cumprir o serviço militar na Argélia, mas pouco mais de um ano depois ele já está doente, ele acaba regressando para a França para poder estar descansando. Livre da vida militar, logo no final de 1862, quando Monet regressa para Paris, ele se inscreve numa escola de pintura e recebe aulas de um professor independente chamado Charles Gleyre. É nesse momento que ele conhece grandes artistas que se tornariam não só uma grande inspiração para ele, mas também criariam uma amizade muito forte, que é o Renoir, o Sisley e o Basile. Em 1864 é um período em que Monet vai praticar muito a plein art, a pintura ao ar livre. E é muito importante a gente falar que trabalhar ao ar livre não é uma invenção dos pintores franceses da segunda metade do século XIX. As suas origens, na verdade, remontam ao final do século XVIII, ou último quarto do século XVIII. A prova mais evidente que a gente tem de que já era se praticada a plein art é fornecida pelo importante paisagista neoclássico Pierre-Henri Valenciennes. Esse pintor ele viveu em Roma entre o final de 1870 e o início de 1880 e ele se concentrou, esse artista, sobre os efeitos da luz, principalmente fazendo esboços de óleo sobre o papel de pequeno formato, concebido para poder estar desenvolvendo o efeito luminoso das cenas com instantaneidade, pois a luz muda depressa, então ele tentava captar essas mudanças. E essa concepção é uma concepção da plein art que é praticada e foi muito enfatizada no século XIX. Por isso é muito comum a gente falar que a plein art surge aí, porque é quando ela foi mais utilizada. Na metade do século XIX, a plein art já vai estar instalada em toda a Grã-Bretanha e na França. Os quadros de Monet na Normandia oferecem um panorama mais diversificado e rico do que os pintados na floresta de Fontainebleau. Há as paisagens campestres e as cenas litorâneas, as praias de Honfleur, perto do estuário do Sena, em que se alternam marinheiros trabalhando e barcos de passeio que velejam. A prática pictórica ainda é aquela que estuda o tema ao ar livre e elabora a obra definitiva em estúdio. O De Jejum trata de uma cena cotidiana, oferece uma versão burguesa e democrática das festas galantes reservadas à aristocracia pelos grandes pintores do rococó francês. O quadro de Monet parece um idílio pastoral secularizado, em que no lugar das criaturas mitológicas ou de pastores arcádicos, há homens e mulheres contemporâneos. Se em Manet a modernidade soa um tanto artificial, em Monet está muito ligada à paisagem. O artista está convencido do poder positivo da natureza para não tentar conciliá-la com a modernidade. O De Jejum define de forma nova para a arte francesa as possibilidades de relação entre pintura, paisagem e modernidade e, embora tenha sido vista apenas por poucos amigos, permanece sendo a obra principal da juventude de Monet. Monet, apesar de todas as recusas que ele vai ter na sua vida pelo grande salão de Paris, algumas pessoas chegaram até a dizer que ele foi o grande bode expiatório do grupo impressionista, porque apesar deles serem repetidamente rejeitados, algumas vezes ou outras passavam algum quadro. E ele foi o que os grupos impressionistas mais teve dificuldade de ter algum quadro aceito. E finalmente, em 1866, ele consegue ter um quadro aceito, que é esse Mulher de Robe Verde, ou Camille, que é o nome da sua namorada. Ele pintou esse quadro em apenas 4 dias e, para mim, é o meu quadro favorito do Monet. Ele recebeu muitos elogios junto à crítica da vanguarda, mas a crítica tradicional destroçou ele, como esperado. E ele recebeu uma crítica do escritor Émile Zola, que vocês já conhecem, já estão cansados de saber quem ele é e tal. Eu já falei muito dele aqui, principalmente nos meus outros vídeos sobre os pintores impressionistas. Confesso que a tela diante da qual mais tempo me detive foi Camille, de Claude Monet.
Trata-se de uma pintura enérgica e vivaz. Eu havia percorrido aquelas salas frias e vazias, cansado de não encontrar talentos novos, quando descobri essa jovem com seu longo vestido. Vocês não fazem ideia do quanto seja belo parar um pouco e admirar quando se está cansado de rir ou de levantar os ombros, demonstrando desdém pelo que se vê. Não conheço Monet, acho mesmo que nunca havia observado atentamente uma tela sua. Parece, contudo, que ele é um velho amigo meu, isso porque o seu quadro me relata uma história de energia e de verdade. Vejo um intérprete delicado e forte, que soube trabalhar cada detalhe sem cair na aridez. Um tema semelhante a esse de Camille é o quadro Mulheres no Jardim, que foi executado quase inteiramente ao ar livre em abril de 1866 e os primeiros meses de 1867. Monet atribuiu grande importância na execução dessa obra, tanto que quando Salum recusou esse quadro de 1867, isso foi um motivo de grande desilusão para ele. E a gente sabe disso por causa das cartas, né? Porque a gente tem muito relato daquele período, porque eles trocavam muitas cartas entre si, como eu já falei com vocês em outros vídeos, como o do Manet. Em 1867, Monet decide então executar 3 vistas de Paris, que são essas que estão aparecendo aqui para vocês. E ele quis pintar essas vistas pelo sentido de escolher pintar a cidade moderna, dando as costas ao Louvre, ou seja, o museu dos professores tradicionalistas, né, que exprimia o desejo de tratar um tema contemporâneo e de se dirigir ao público urbano e burguês. Então ele está meio que dando as costas para o tradicionalismo e virando o seu olhar para o que tinha de novo, para o que realmente existia e dando as costas, de certa forma, para o passado. Ele estava pintando segundo uma sensibilidade nova os mesmos lugares que esse público frequentava, mas ignorava. Em junho de 1867, Monet se muda para a Normandia. Ele viverá ali na infância e juventude e sua tia Lacadre tinha uma bela casa no bairro turístico de Saint-Andrés. As pinturas realizadas naquele ano na Normandia trazem inovações muito características, como a insistência na bidimensionalidade da superfície pictórica e a composição baseada na alternância das áreas de cor e na pincelada sensível aos valores luminosos. Para o Salão de 1868, Monet envia 2 grandes pinturas normandas, Navio que saem do cais do Havre, que é aceita, e Cais de Havre, que é recusada. Foram admitidos quadros de Colbert, Manet, Pissarro, Basile, Renoir, Best Morisot, Monet e Degas. Nunca um salão tiveram uma participação tão ampla de artistas modernos, que se apresentavam com um grupo compacto, imbuído de uma abordagem formal e uma estética reconhecível. Émile Zola, que apoia a vanguarda nascente, define os artistas como atuais, isto é, pintores da vida moderna. A espontaneidade do olhar e a ausência de formalismo contrastam com 2 de seus grandes quadros de figura, Retrato de Madame Gaudibert, realizado em encomenda, e o Desjejum. Nesse último, Monet propõe a imagem tranquila de uma família abastada e burguesa. Na época, o artista era perseguido por credores e vivia uma situação matrimonial irregular. Ele se casaria com Camille somente em 1870. Em 1869, Monet se muda para Paris para poder acompanhar o que estava acontecendo na capital no que diz respeito ao ramo artístico. Ele acaba indo morar em Saint-Michel, que é um vilarejo que fica próximo a Bougival, e ele é o único dos modernistas a ser excluído do salão em 1869. E ele começa a estudar o tema daquele que, na sua mente, deveria ser o trabalho principal a ser exposto no salão do ano seguinte. Então, tinha o salão uma vez por ano e todo ano ele tentava. E quando ele era recusado, ele já tinha logo uma ideia do que poderia ser aceito no ano seguinte. Ele era muito persistente. Monet, então, ele envia uma versão de Guénolé em 1870 para o salão, junto com o seu quadro de Jejum, mas ambos são recusados novamente. Hoje, imagina-se, né, que Monet se transformou no bode expiatório, como eu já tinha falado, da nova geração de pintores, pois a obra de muitos eram aceitas, como eu disse, e depois dessa recusa, ele fica tão estarrecido, tão nervoso, que ele decide nunca mais encaminhar nenhum quadro para o salão. Porém, ele acaba encaminhando, já no finalzinho da sua vida, 2 quadros e apenas um é aceito, mas ele fica aí quase até o final da sua vida se recusando a mandar qualquer obra para lá e sempre focando em expor no Salão dos Recusados junto com os outros impressionistas. Logo após o casamento com Camille, em 28 de junho de 1870, o artista se transfere com a mulher e o filho, Jean, para Trouville, um balneário que estava na moda nos anos de 1860. Ali ele pinta principalmente ao ar livre, adota uma pincelada livre e cortes audazes, inspirados na fotografia, o que reforça o caráter inovador de suas representações. O tom despreocupado dos quadros de Trouville contrasta com a situação da França naquele momento, às portas da Guerra Franco-Prussiana. No dia 4 de setembro, depois da derrota de Sedan, a República é restaurada. A Normandia, com os alemães ocupados com o cerco de Paris, é uma região tranquila, mas todos os jovens saudáveis, em especial ex-militares como Monet, correm o risco do recrutamento obrigatório.
Como tantos compatriotas, Monet decide ir para Londres entre outubro e novembro de 1870. Ali ele reencontra David e Pissarro, outro fugitivo da França, e conhece Paul Durand-Ruel, um marchand que teria papel fundamental na promoção dos impressionistas. Monet trabalha em um grupo de paisagens londrinas do rio Tamisa e dos parques da cidade. No final de maio, ele se transfere com a família para a Holanda, onde permanece por 6 meses, produzindo um grupo de pinturas de fácil comercialização sobre localidades pitorescas. Entre 1874 e 1866, os impressionistas chegam a realizar 8 exposições independentes. Seguir o fio das mostras impressionistas permite para a gente, tanto os pesquisadores como apreciadores, poder explorar, por um lado, o desenvolvimento das questões internas da pintura de Monet e, por outro, as estratégias do artista e de seus companheiros para poder expor o próprio trabalho à margem das amostras oficiais. A primeira mostra, em 1874, que mudaria quase tudo na pintura moderna, é realizada graças aos esforços conjuntos de Pissarro, Monet, Renoir, Degas e no ex-estúdio do fotógrafo Nadar. Então, eles alugavam esses espaços, faziam uma espécie de vaquinha entre eles, às vezes cobravam um valor simbólico para as pessoas irem lá visitar para poder financiar essas exposições, o que era diferente das exposições oficiais organizadas pelo Estado ou pela coroa, que tinha esse financiamento, que era regularizada, que tinha aqueles processos seletivos para você estar participando. E tinha também a venda oficial dos quadros das pessoas que iriam lá ver. E tinha também as publicações em jornais, então era algo muito orquestrado e regularizado pelo Estado, diferente dessas amostras independentes. Desde 1863, mudou sensivelmente a situação histórica, política e institucional da França. E a vergonhosa derrota da Guerra Franco-Prussiana, que eu já falei muito dela aqui para vocês, ela levou a uma mudança no regime político, principalmente por causa da perda da Alsácia-Lorena. E essas importantes províncias orientais, elas eram disputadas com os alemães. Então a gente não pode descartar o contexto histórico. A gente não pode esquecer também que a França ela foi obrigada a pagar uma altíssima indenização à Prússia. Somado a esse acontecimento dessa guerra, a gente tem que lembrar que logo em seguida a gente tem a Comuna de Paris, que teve graves consequências, vários danos à cidade, criou várias fraturas à sociedade. A gente não pode esquecer que o impressionismo ele é contemporâneo a esses eventos. E isso se refletia na arte, porém era de forma mais esfumaçada e indireta na pintura moderna. E claro, pessoal, esses eventos refletiam até na produção artística, se a gente pensa num olhar mais de circularidade cultural, porque os artistas, quando eles não estavam pintando, quando acontecia essas chamadas para a guerra, eles eram obrigados a parar de pintar para ir para a guerra. E quando isso não acontecia, eles tinham que fugir do recrutamento para poder não ser preso. E nem sempre eles continuavam pintando onde eles estavam. Teve pintores que ficaram aí com a sua produção parada por causa dessas mudanças políticas. Então isso é algo que não pode ser desconsiderado quando a gente estuda a vida dos artistas, quando a gente estuda circularidade cultural e quando a gente estuda história cultural de uma forma geral que envolve esses indivíduos, porque o coletivo também deve ser levado em consideração, mesmo quando a gente estuda os indivíduos. Algum tempo depois, em 1876, na galeria de Paul Durand-Ruel, que é aquele marchand que ajudava a vender os quadros, ele era uma espécie de entusiasta da nova pintura e ele abriu a segunda amostra impressionista e o objetivo, mais uma vez, foi promover e acarretar aí fundos e dinheiro a partir da venda dos quadros desse grupo, indo de uma forma mais coesa em relação ao estilo desses artistas mais modernos. Então, por exemplo, quem procurava ele não era quem estava procurando arte clássica, era uma espécie de público específico, um nicho que queria consumir esse tipo de arte moderna. Então isso acabou sendo um facilitador para aquelas pessoas que gostavam de consumir esse tipo de arte. E essa segunda amostra, ela suscita mais interesse, um interesse muito maior por parte dos críticos em relação à primeira amostra, que teve mais um ar de chacota, ninguém levava eles muito a sério. Então na segunda vez que o pessoal está mais organizado, tem mais artistas, mais pessoas envolvidas, isso começa a ser levado mais a sério. E claro, pessoal, teve críticas positivas, mais negativas do que positivas, e essas numerosas críticas desfavoráveis, elas insistem na heterodoxia do impressionismo em relação a regras pictóricas tradicionais, mas trata de seus artistas mais seriamente. Ou seja, dessa vez, quando eles vão criticar, eles não vão falar, que lixo, que artista é isso, não. Dessa vez eles vão falar, olha, realmente, esse quadro é assim, 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 assim. Ou seja, por mais que você vai avaliar de forma negativa, pelo menos ela está sendo avaliada, coisa que nem antes eles faziam.
criticavam coisas que não tinham nada a ver com o quadro e nem consideravam aquilo um quadro em si para ser analisado, mesmo que negativamente. Então a gente já vê uma mudança de concepção. Monet expõe então 18 trabalhos, a maioria desses quadros são dos seus últimos 4 anos de pintura até a data da exposição, e metade dessas telas apresentadas variam de ângulos de Argenteuil, que é uma cidade próxima ali ao rio Sena, onde o artista viveu de 1872 até 1877. Destruída durante a Guerra Franco-Prussiana e reurbanizada em pouco tempo, Argenteuil é uma típica localidade nos arredores de Paris, a meio caminho entre o urbano e o rural. Ao representá-la, Monet revela certas ambivalências, há visões bucólicas e também sinais de modernidade. Um núcleo bem distinto de quadros de Argenteuil é constituído pelas regatas no trecho em que o rio Sena atravessa a cidade. À medida que vai avançando o número de exposições do grupo impressionista, Monet começa a mandar mais quadros, ele chega a expor mais de 30 obras, a maioria realizada entre 1876 e 1877. E a partir de 1877, os seus temas, que estavam muito ligados à questão da metrópole, da modernidade, né, da vida na cidade parisiense, começam a se alternar para temas mais relativos ao campo, ao litoral normando e às paisagens. E começa muito a perder a questão da personalidade nas suas pinturas. E ele começa a enfatizar mais a paisagem em detrimento ao personagem, o que é uma concepção totalmente diferente se a gente pensa na arte clássica, em que a paisagem só estava ali para dar tridimensionalidade, para dar perspectiva, era algo para compor a obra, mas não era o principal. Então agora ele tira isso e coloca a paisagem como algo principal, e quem compõe a pintura, quem é algo à parte, é a pessoa. Monet começa a ter uma espécie de crise de personalidade, ele começa a ter muitas dúvidas em relação a continuar participando das exposições com os impressionistas independentes. Em 1880, ele assina sua carta de demissão do grupo quando ele envia 2 obras ao salão, o que provoca aí sua exclusão permanente, porque essa era a regra entre eles. Você poderia participar do grupo de impressionistas e expor de forma independente, mas você não poderia enviar obras ao salão oficial, porque aquilo era uma espécie de protesto, então você tinha que ter coesão com a regra geral. Por isso, Manet não expunha nessas exposições, porque ele, apesar de todas as recusas, todos os sofrimentos que vocês já sabem, que vocês viram no vídeo, ele continuava insistentemente sempre enviando todos os anos. Monet ele teve essa pausa, mas ao final da vida ele acabou tentando encaminhar esses quadros. E desses 2 quadros que ele caminhou, que são esses que estão aparecendo para vocês, apenas um foi aceito. Quanto à vida privada do artista em Ventoux, Monet divide a casa com Ernest Rochette, seu amigo e colecionador, e a sua família. Após a morte de Camille, nasce uma história de amor entre o artista e Alice, a esposa de Rochette, que se tornará sua companheira. Os dois se casariam em 1892, depois da morte de Rochette no ano anterior. Depois de se ausentar da 5ª e da 6ª Mostra Impressionista, em 1882, Monet reaparece na 7ª exposição. E essa mostra ela é de notável homogeneidade, porque 3 quadros de seus quadros enviados são pinturas e paisagens. As críticas, pessoal, de uma forma geral, são muito superficiais, porém existe um caso específico de um crítico chamado Ernest Chesneau, que é esse nome que está aparecendo aqui para vocês, que ele insiste na função da memória na pintura impressionista. Isso é algo muito importante. Ele fala, de uma forma meio sucinta, que a pintura impressionista ela é colocada em relação à lembrança que o artista tem da cena natural. Então não é somente ir lá e ficar copiando, a grama, o mato, não é isso. Ele também tem as lembranças daquilo. Então muitas vezes os quadros da Plein Art, eles eram começados ao ar livre e terminados dentro do estúdio. Então o que o artista produzia era a lembrança que ele tinha da paisagem, não a paisagem em si. Ou seja, ele tinha muito da impressão que ele tinha sobre a sua própria memória. E é muito importante quando a gente fala de impressionismo, que o impressionismo está muito ligado a essa questão de passar a impressão que aquilo tem, e não como aquilo é visualmente, mas o que aquilo traz para mim, sentimentalmente, Então essa questão que ele está falando da impressão, da memória, é muito importante também porque a memória ela é algo muito pessoal. Então quando a gente fala de impressionismo, a gente não pode pensar que é uma coisa só, são vários pintores. Então quando a gente fala da impressão ou da memória que o Monet tem de determinada paisagem, aquilo é a memória do Monet e não é uma memória coletiva. Então quando a gente pensa na paisagem, como ela é representada, ela não é a paisagem em si, é o que ele entendeu e compreendeu e lembrou daquela paisagem e concebeu no seu quadro. E isso é muito particular. Então, quando a gente vai estudar esses pintores impressionistas, a gente não pode negar a particularidade da impressão e da memória de cada quadro.
No início de 1926, ele começa a adoecer, os seus pulmões eles estão minados por um câncer incurável. Ele se ocupa muito do jardim, que é algo que tomava muito tempo dele, algo que lhe dava muito prazer, não só na pintura, mas também do manejo ali do jardim. Ele chegou a contratar jardineiros para cuidar dele, quando ele já começa a ficar com a vida mais abastada. E ele encerra os seus dias aí pintando, recebendo pessoas na sua casa, alguns amigos. E em 5 de dezembro, depois de uma breve agonia, ele acaba falecendo. Com a morte de Monet, para alguns estudiosos, como Claude Bianchi, na visão dele, desaparece por completo o último protagonista do impressionismo. O artista que, mais do que qualquer outro, ele construiu o princípio da pintura ao ar livre, uma nova ideia de visão do espaço pictórico. Então, quando ele vem a falecer, é como se fosse o último impressionista daquela fase inicial, né, que teve aquela criação daquele grupo inicial. Então, Monet, ele traz ali com ele, né, a sua produção, na verdade, ela se torna uma herança que o tempo se encarregou de tornar mais rica e complexa, o que é a maior contribuição de um artista para a arte do século XX. Se devêssemos defini-los, deveríamos cunhar uma nova palavra, impressionistas. São impressionistas na medida em que não representam tanto a paisagem, mas o que a paisagem provoca neles próprios. Pois exatamente esse termo passou a fazer parte da linguagem deles. Não paisagem, não impressão, foi o título dado no catálogo de Alvorada de Monet. Sob esse ponto de vista, deixaram a realidade em seus ombros para que ela ganhasse o reino do puro idealismo. Portanto, a diferença essencial entre os impressionistas e seus predecessores é uma questão de algo a mais ou algo a menos na obra pronta. O objeto representado é o mesmo, mas os meios para traduzi-lo em imagens se modificaram por causa de alguns. É essa a intenção dos impressionistas. A gente tem 2 quadros do Monet no Brasil, que são esses que estão aparecendo para vocês, que está localizado no Museu do MASP. E para poder produzir esse livro, eu utilizei alguns artigos que eu vou deixar aqui embaixo o nome e o link para vocês. E utilizei esse livro aqui da Abril Coleções, que eu já tinha falado com vocês um pouco sobre essa coleção. E esse livro ele é muito bom por a questão biográfica, tem a análise de pintura e ele foi praticamente 90% ou até 100% da base do vídeo que eu fiz hoje para vocês, mas eu recomendo que vocês dêem uma olhada nos artigos também, até pela questão mais teórica e aprofundada, que eu acho que vai enriquecer muito para quem quer aprofundar nesse tema. Monet foi um gênio inventivo da visão, soube ver no jogo de luzes e de cores aquilo que nenhum outro antes dele havia visto. Graças à sua concentração na luz e nas cores, encontrou a forma mais adequada aos valores de luz-cor, abstraindo-as dos demais elementos da pintura e exaltando-as. É o bastante, pois, pintando com a intenção declarada de representar a luz e cores, Monet excluiu espontaneamente, quase sem dar conta, cada elemento externo da natureza literária ou social, o mesmo que havia feito Manet, só que de modo ainda mais radical. Em suas séries, Monet procura temas diferenciados, submerge em tentativas impossíveis, se diz desgostoso de tudo que se alcança facilmente e realiza prodígios de habilidade técnica. Seus degradês são homogêneos, rigorosamente construídos. Entretanto, quanto mais os degradês se aprimoram, menos eles se conservam sua vitalidade. Mas a luz é retratada e pesquisada, menos ela se desprende de uma névoa que envolve a tudo e dilui o objeto representado. O que resta é uma necessidade de grandeza, de poder e de esforço heróico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder estar recebendo a notificação assim que eu posto. Deixe nos comentários alguma sugestão, o que você achou desse vídeo. E não se esqueça de participar da nossa campanha no Apoie-se. Somente a partir dessa campanha que a gente vai conseguir ter algum tipo de financiamento para continuar produzindo os vídeos aqui para o canal. Eu também estou no Twitter, Facebook e Instagram. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e com a família. Beijo e até a próxima!